E nós seguimos com a série de entrevistas com os pré-candidatos às principais prefeituras do Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. E hoje recebemos aqui no Paraná Portal Luciano Pisato, pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Para a Prefeitura de Curitiba já ouvimos aqui Rafael Greca, também Requião Filho, ainda Neile Prevô e hoje Luciano Pisato. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a gentileza de estar aqui podendo conversar com a nossa população de Curitiba e região. Luciano Pisato, que já foi deputado estadual, deputado federal, presidente da Compagás, e temos aqui a presença de Pedro Ribeiro, da coluna Sintonia Fina, que sempre traz para o Paraná Portal os bastidores da política, sempre em primeira mão. Pedro. Pisato, tudo bem? Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu vou iniciar com uma pergunta básica já. Você está sabendo que Curitiba tem uma dívida de 1 bilhão e 75 milhões. Você encara esse problema? Olha, um gestor público tem que encarar tanta coisa boa quanto a ruim, senão não é um gestor. É lamentável que o fluxo de caixa de Curitiba tenha se acumulado, gerando uma dívida, especialmente porque os fornecedores, prestadores de serviços e outros acabam embutindo no preço um valor agregado para compensar seus atrasos, etc. Né? Então essa dívida tem que ser rapidamente saneada, talvez a atual gestão ainda consiga, não sabemos, mas é bem difícil, mas tem que ser uma meta iniciar um governo, saneando o governo e não saindo gastando mais dinheiro, e também é lógico não pensar em fazer esse saneamento com aumento de impostos. A carga tributária é insuportável, seja federal, estadual ou municipal. Né? O que nós temos que fazer é uma racionalização desses impostos e principalmente um ordenamento do processo de gestão das finanças públicas. Não tem muito espaço para isso, eu sei, né? Todo o orçamento ficou apertado, mas é possível trabalhar no sentido de sanear. E tenho certeza que o governo federal, com as mudanças que está fazendo, vai tratar da dívida pública, né, que é insuportável para o governo federal, são trilhões e trilhões, né, e vai tratar da dívida pública federal e estadual e provavelmente organizar um sistema para nós renegociarmos as dívidas municipais e aí colocar também a dívida corrente. Exato. Para muita gente, sua pré-candidatura foi uma surpresa. A sensação que a gente tem como eleitor é que você estava um pouco sumido. Queria que você falasse o que o motiva a ser pré-candidato à Prefeitura de Curitiba e agora pelo PRTB, falar um pouquinho dessa sua trajetória por vários partidos. Bom, na verdade eu estava decidido a ficar tranquilo na minha casa. Eu estava afiliado por 25 anos no DEM, saí em janeiro de 2015, ou seja, fiquei 1 ano e pouco sem partido. Eu não gosto de ficar mudando de partido, eu acho que você tem que ter uma identidade muito clara, mas eu tenho uma característica que deve ser de todos aqueles que apreciam Curitiba. Eu gosto de Curitiba. E se eu gosto de Curitiba, é minha obrigação tentar ajudá-la. E há uma forma nesse momento. Há uma lacuna política muito grande e a renovação não está em nomes novos, a renovação está em capacidade nova. Né? E é nesse momento que eu acho que eu posso, com a minha experiência, tanto política como de administrador privado e público, estar participando nesse processo de renovação. Então, se eu gosto de Curitiba, eu tenho que, no mínimo, participar e deixar o meu nome à disposição para que escolham ou não como candidato a prefeito e depois na eleição pelo eleitor. E por isso eu procurei alguns partidos que não são grandes partidos, que não têm uma tradição enorme, e escolhi o PRTB, que é um partido pequeno, extremamente pequeno, só tem um deputado federal no Brasil, e também estamos trabalhando o apoio de outros partidos pequenos, como o PHS e o PTC, para formar um tempo de televisão adequado, para que a gente possa, pelo menos, dizer uma mensagem com começo, meio e fim. Se isso tudo se viabilizar, nós temos condições de enfrentar uma eleição e colocar ideias, não atacar ninguém, colocar ideias. Exato. O núcleo nervoso de Curitiba é o transporte coletivo, inclusive com a integração com a região metropolitana. Como é que você avalia a situação do modal hoje em Curitiba? Bom, o desenvolvimento do modal de Curitiba passou muito pela história de pessoas ligadas a mim, como o Lubomir Fichinski, secretário de Desenvolvimento Urbano, presidente do IPUC, e que, junto com a equipe do Jaime Lerner, desenvolveram o conceito do modal de transporte de Curitiba, que é algo hoje copiado no mundo inteiro. Então, o que eu vejo é que quem assume uma prefeitura ou um governo não tem que inventar a roda de novo. A roda está funcionando em algumas coisas. Então, você tem que seguir as boas ideias.
E esse foi um grande erro cometido em Curitiba. O metrô é uma grande ideia, não? Não, o metrô eu acho desnecessário para Curitiba, antes de que Curitiba conclua o sistema de transporte que deixou sem concluir. E se esse sistema de transporte for completado, se for de novo implementado a sua integração, etc., nós podemos ter um sistema que vai suportar por mais 2 décadas tranquilamente Curitiba, com baixo investimento. Então nós temos no momento de priorizar o pouco dinheiro que existe. E se é pouco dinheiro, vamos terminar o que estava sendo construído, que não foi terminado, que é o sistema de transporte Curitiba, reintegrar o que era bom, fazer funcionar como funcionava bem o sistema de Curitiba e usar esse recurso, eventualmente, de obras como a do metrô, através de empréstimos, lógico, que também vinha para o metrô, em outras obras prioritárias de Curitiba, especialmente. Parece que esse recurso nós já perdemos. Olha, o do metrô eu não tenho certeza se nós perdemos ou não, mas não é uma obra que eu vou considerar prioritária caso eu seja prefeito de Curitiba. A prioridade será a conclusão, reintegrar... eu acho que em 1 ano nós podemos terminar as obras que faltaram para o sistema de Curitiba e reconstituir o sistema que funcionava, principalmente a sua integração metropolitana. De que forma? Porque como é possível? Qual seria a mágica para manter a qualidade, fazendo a reintegração de novo, sem subir a tarifa? A prefeitura diz que precisa do subsídio. Qual era a mágica? Primeiro vamos falar em funcionamento. Qual era a mágica que existia 3 anos atrás? E o sistema funcionava razoavelmente bem. O subsídio maior do governo do estado era um ponto. Mas isso pode ser renegociado. Por que o governador, se for necessário, por que o governador não pode participar do processo? Não interessa partidos, interessa o processo de gestão pública do país. A responsabilidade da gestão pública do país é do município, do Estado, da União, que devem trabalhar de forma integrada. É necessário uma conversa com os prefeitos da região metropolitana para ver quanto cada um pode arcar com uma parcela desse ônus, né? E reconstituída uma tarifa justa, uma tarifa técnica eficiente, e desde que o serviço seja bom, a população começa a aceitar o pagamento disso. O problema é você deteriorar o sistema de transporte público e querer aumentar a tarifa. Não, vou primeiro cobrar de você. Não, você tem que ter um tempo de transição, aí vem a palavra que você falou, subsídio ou outra forma. Você tem que recuperar a qualidade, né? Ter um ônibus que você entre, que a dona Maria possa sair num terminal para comprar pão, voltar para o terminal e voltar para a sua casa, porque ela tem que comprar outra passagem, né? Se o sistema remunera por quilômetro, etc. Então, isso são detalhes que Curitiba desenvolveu tão bem, que vendeu esses conceitos para o mundo inteiro, que já temos as nossas canaletas exclusivas, temos o nosso sistema estrutural construído, falta uma integração do sistema em algumas obras fundamentais. Como eu disse, acredito que em 1 ano é possível fazer essas obras. Então, essa deve ser a prioridade de um prefeito. Vamos começar no metrô, numa gestão vai demorar 8, 10, 15 anos para ser feito, toda a cidade vai pagar 15 anos e o povo vai andar como nesses 15 anos? Então, primeiro vamos arrumar o que tem, deixar eficiente, né? Sem querer dizer que eu tenho ideias geniais, eu tenho ideias básicas, são as ideias que funcionam, e depois que as ideias funcionarem, até podemos estudar outro sistema, né? Que ainda acredito desnecessário por muito tempo se o atual sistema voltar a funcionar bem. Outro problema que tem sido discutido muito aqui nas nossas entrevistas com os pré-candidatos, outro problema também da cidade, que se arrasta por anos, é a questão ambiental, e quando a gente fala em Luciano Pisato, a gente pensa em questões ambientais. O lixo, a gente tem essa disputa vindo desde 2007, está o consórcio metropolitano funcionando, mas não é a solução definitiva, e a prefeitura aí até chegou a contratar um estudo que apontou 2 caminhos, ou passar para PPPs, ou realmente reaproveitar todo o lixo, tanto o orgânico como o reciclável. No seu ponto de vista, qual que é a solução para isso? Olha, os resíduos sólidos, né, que a gente chama de lixo, os resíduos sólidos, eles são um fato. Todo mundo gera resíduos, todos. As pessoas que moram em Curitiba, as pessoas que moram fora de Curitiba. As estações de tratamento, recuperação, reciclagem de resíduos sólidos no mundo inteiro estão no meio das cidades, você nem vê elas existirem, né? Eu fiz cursos já na década de 80 e 90 em todos os países da Europa, alguns países do Oriente. Às vezes eu estava do lado de uma estação de reciclagem, por exemplo, na Suíça. Eu falei, onde é que é a estação de reciclagem? Ele falou, aqui nesse prédio. Eu falei, mas como? Não tem odor, não tem cheiro, não tem nada? Eu falei, não. Né? Porque é feito de uma maneira profissional
E é lógico, isso tem custo. A qualidade tem preço. Né? Você sabe disso, tem uma experiência enorme. Mas a reciclagem também gera recursos. Claro. Quando você trata isso como um produto e que tem custo, você tem que descobrir como é que você financia esse custo, como é que você paga esse custo. E qual é a forma de pagar? Reciclar, reutilizar, não é mesmo? Reduzir, que é o famoso 5 R's, né? Sustentabilidade. Né? A aplicação do conceito de O grande problema é sustentabilidade. que muito lixo ainda, até mesmo em Curitiba, que já foi referência, muito lixo reciclável ainda vai para o lixão. E você lixão tem, a gente chama aterro, né? E você tem muito resíduo que é carregado de forma separada e depois que é misturado lá no aterro, por falta Não tem estrutura de para dar estrutura conta. de gestão. Então, primeiro tem que fazer essa equação de o que dá para ganhar de dinheiro com o resíduo, para pagar essa estrutura e o que não dá. O que não dá tem que ser pago pelo sistema. E o sistema para pagar não tem outra pessoa que pague que não sejam os cidadãos. Ou via taxa, ou via PPP, que também vai cobrar de uma forma ou de outra. Eu vejo que nessa conversa toda, que já se desenvolve há décadas, né, o maior problema é compartilhar a situação com todos os municípios envolvidos. Hoje nós estamos trazendo resíduos de Adrianópolis para ser colocado em Fazenda Rio Grande. Tem custo também. Eu acho que o custo é extraordinário, você trazer um caminhão rodando de Adrianópolis, isso tudo tem que ser levado um pouquinho mais em consideração. Se o problema locacional, de onde é que está a central de tratamento de resíduos, ela se impõe com uma limitante, também tem que ser levado em consideração o custo do transporte, as emissões de carbono e outros custos que envolvem caminhões indo para um lado e para o outro e negociar, talvez ter 2 centrais de tratamento, uma mais para o norte da região metropolitana, outra mais do sul. Né? Mas sem dúvida, para não ir muito longe, porque o assunto é bem técnico, né? E a população às vezes fica meio perdida com isso. A gente tem que olhar o resíduo como um fato e que todos nós geramos. Então não adianta você dizer, eu não quero isso perto de mim. Não, você tem resíduos na tua casa. O primeiro R é redução. É redução. O lixo já está na sua casa, não é isso? Então nós temos que chegar e dizer, bom, como é que eu vou enfrentar o meu problema? Agora eu tenho que enfrentar o problema da minha quadra. Como eu vou enfrentar o problema do meu bairro e depois da cidade? E aí compartilhar a situação. E não chegar aqui e dizer, não se preocupe, vou resolver o problema de coleta, vou trazer uma empresa do exterior que vai fazer sumir o lixo. Não, ninguém no mundo faz sumir o lixo. Ele tem que ter um sistema. Pisato, pelo jeito nós já resolvemos, né? Você resolveu o problema do lixo aí. Agora, como resolver o problema da violência e das drogas em Curitiba? Aí é problemático. Primeiro vamos situar a competência do município. Né? Eu, 25 anos deputado federal, aprendi muito bem as dificuldades de competência. A primeira PEC de guardas municipais do país, eu fui o autor. Depois ela foi substituída por outra. A guarda municipal não tem a competência constitucional de atuar na ponta da gestão do crime. Então não vamos iludir a população que o prefeito vai encher de guarda municipal por aí. Ele não pode. Né? Ele pode efetivamente fazer uma integração da Guarda Municipal com o Sistema de Segurança Pública do Estado e da União. E nisto vem a conversa do prefeito de integração com o poder de polícia do Estado e também do governo federal. Por exemplo, voltando a termos uma sala de situação como tivemos na Copa do Mundo, onde todos estamos sentados juntos, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, né? Tratando isto como um problema integrado, onde o ser humano, cidadão, ele não tem dono. Né? Você não tem dono, você tem um problema. Né? Ser assaltado, ser violentado, etc. Então, o prefeito tem que ir à procura e não esperar que as coisas caiam na sua mão, ir à procura do governador do estado, tem que ir à procura do governo federal e dizer, olha, a minha cidade está violenta. Eu posso colaborar, posso ajudar com infraestrutura, compra de equipamentos, localização, isso o prefeito pode. Né? Agora, o poder de polícia é do Estado. Então venham me ajudar. O governo federal, venham me ajudar. E não ter mais leniência. Só para concluir, desculpe. Eu passei aqui ao lado, 3 quadras para cima de onde nós estamos falando hoje à noite, no final de semana você não cruza mais a rua, porque a população, né, fecha a rua, fica tomando bebida alcoólica no meio da rua de uma forma tal que ficam caindo. Dois assassinatos nesse local nos últimos 3 meses, crack à vontade e nenhuma viatura de polícia. Então, claro que o prefeito tem que pegar
o seu telefone e ligar para o secretário, ou ir lá pessoalmente e dizer, secretário, você tem que colocar policiamento? Não, mas eu não posso. Por quê? Então, vamos saber por quê. E nos limites da prefeitura, caçar o alvará dos locais de eventos que não estejam cumprindo com a norma, ser dura na liberação dos alvarás e tomar cuidado entre os limites do que a gente chama de liberdade e de libertinagem, né? A liberdade tem limites. E qual é o limite? É a sua liberdade. Eu tenho que respeitar a liberdade do outro. E isso não está acontecendo mais em Curitiba. Outro problema que não tem fronteira, assim como a violência, é a questão dos alagamentos, né? A gente tem alagamento bem aqui do lado do portal, no centro de Curitiba, começa a chover, ali sobe muito rápido. E também um pouco mais afastado, temos a região ali do Atuba, temos várias regiões em que parece que nos últimos tempos esse problema se agravou e muita gente, muitos técnicos apontam que foi questão de obras também, não tão bem planejadas e pensadas. Qual que seria essa solução? Também esbarra na questão do meio ambiente. Eu, na verdade, sou do tempo em que o passeio público inundava toda chuvinha, né? Você deve lembrar disso. Aquele rio não era canalizado e depois da canalização nós resolvemos isso de uma maneira fantástica. Foi uma obra bem feita e bem planejada. Só que essas obras, os canais, os desvios, etc., elas precisam de manutenção. Parece que prefeito gosta de fazer obra, mas esquece que tem que fazer manutenção, né? Uma das revoluções, talvez, de Curitiba, seja ir onde tem próprios públicos, né? Praças, campinhos de futebol, canchas, áreas para skate, ir lá e arrumar. Vai ser uma revolução se você fizer isso, não é verdade? Porque todo mundo constrói, depois fica caindo. A questão da drenagem é a mesma coisa. Você construiu a canaleta, o duto, etc. Ele às vezes desloca uma simples manilha, essa impede o fluxo de água. Alguém tem que descobrir isso, ir lá e arrumar essa manilha e recuperar o fluxo da água. Então a conservação das obras que foram feitas, a recuperação dessas obras e a complementação com algumas obras adicionais é fundamental. Você falou do Atuba, sobe ali no Atuba em Higienópolis, né? Passa para o outro lado do Higienópolis, aquele fundo de vale vive inundando. Eu fui numa reunião de comunidade, acho que faz tempo, faz quase uns 4 anos, acompanhando um candidato a prefeito, e escutei bem e lembro que a comunidade disse, mas o nosso problema aqui é que colocaram uma obra, tipo um pilar, no meio do leito do antigo rio. Então, quando a chuva vem, ela se acumula, bloqueia, era só arrumar aquilo. Passaram-se 4 anos, o povo continua embaixo d'água. Exato. A questão dos moradores de rua, como é que você vai resolver isso? Olha, é uma linha muito tênue entre a responsabilidade de você manter a qualidade de vida de todos, inclusive do morador de vida, da rua, e a liberdade total deles terem a escolha, e devem ter a escolha, do seu modo de viver. Como essa linha é muito tênue, muito delicada em termos de direitos humanos, a prefeitura tem que voltar com um grande esforço de convencimento para que essas pessoas usem a estrutura pública e passem a retornar para os albergues. Além do mais, a pessoa que está vivendo na rua também tem que entender que tem os seus limites, né? Porque uma coisa é ter que viver lá por uma necessidade e obrigação e outra para poder aproveitar um momento de confusão ou tumulto. Falar disso é complicadíssimo, porque, como disse, a linha é muito tênue para se entender como é que você vai tomar decisões. Mas a prefeitura sempre teve uma estrutura com pessoas dedicadas na questão social. Essas pessoas têm que ser estimuladas, tem que ser aumentada essa estrutura, mais compra de equipamentos, para que você possa atuar no convencimento de que esses moradores de rua saiam da rua e vão procurar outras oportunidades. Não podemos confundir essa situação com o agravamento da crise econômica brasileira, que está gerando desempregados, pessoas que momentaneamente estão circulando ou perambulando pela cidade. Isso é uma questão conjuntural, né, que dá para arrumar. O problema são aqueles que estão vivendo uma situação estrutural, que já adotaram a rua como sua casa, né? E aí tem que ser tratado de uma forma um pouco mais incisiva.
Bom, vou fazer uma pergunta aqui que os eleitores, possíveis eleitores, Claro. querem saber, que é a questão do Tribunal de Contas, a encrenca do Tribunal de Contas envolvendo a Compagás, uma condenação de 364 mil, é isso? Em relação a ex-diretores, por conta do aluguel de uma casa que ficou vazia, enfim, queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa situação. Primeiro, é muito bom o Tribunal de Contas fazer esse tipo de fiscalização. Afinal de contas, a Compagás, no período que fiquei lá, ela trabalhou cerca de 4 ou 5 bilhões de reais. E se nisso tudo eles acham que há uma conta irregular, veja que o Tribunal de Contas jamais disse que algum diretor teve algum benefício, né? Eles só não concordam com o tipo do contrato, eu acho correto. O processo O processo rolando? ainda está tramitando, vamos fazer a defesa. Se o Tribunal de Contas achar que não foi correto fazer a alocação para atender a população da forma que foi feita, essa é a obrigação do gestor público. Todo gestor público deve ser responsabilizado pelos seus atos, mesmo que eu não concorde. O questionamento é que a casa foi alugada e ficou vazia por 2 anos, é isso? E tinha que ficar mesmo, porque você, no poder público, para poder fazer um projeto de uma casa, primeiro você tem que alugar a casa. Aí você faz um projeto que só pode ser feito com uma licitação pública, demora meses. Depois que você tem o projeto, você faz a licitação para a obra. Aí quem ganha a obra, faz a obra. Isso é tempo, né? Estranho seria alugar algo que tivesse tudo prontinho e pré-acertado antes, né? Aí teria sido muito estranho, muito estranho. Pisato, você deixou a Compagás, né, e não assumiu mais nada no governo. Como é que está a sua relação com o governador? Ou seja, se você for prefeito, você vai atravessar a praça para falar com o governador? Olha, sem dúvida. Primeiro, eu tenho um relacionamento muito bom com o governador Beto Richa. Acho que ele é uma pessoa extremamente esforçada. Saí do governo sem nenhum problema. Inclusive, já que citou a Compagás, acho que o mais importante é dizer que a Compagás foi considerada pela revista Exame, na minha gestão, como a empresa, qualquer tipo de empresa no Brasil, que mais cresceu no Brasil. Ela partiu de 230 milhões de faturamento ano para 2,4 bilhões de faturamento ano, sem crescimento da sua mão de obra e de pessoas. Então, um governador que permite que um presidente de uma empresa de economia mista faça um trabalho como esse, é um governador que merece o meu respeito, né? Minha saída foi meramente por questões do partido, que optou ter outro espaço, e eu vou atravessar com absoluta certeza e bater muito na porta, seja quem for o governador, né? Porque a gestão dele termina no meio do mandato do próximo prefeito. É obrigação do prefeito respeitar o seu partido, mas muito maior ainda é respeitar a sua população, que o elegeu. Que é suprapartidária. Muito obrigada, Pisato, pela visita, pela entrevista para Paraná Portal. Valeu, eu que agradeço. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. E a gente está abrindo espaço para todos os pré-candidatos. O próximo está marcado, né, Pedro? Tadeu Venere. Tadeu Venere e Maria Vitória semana que vem. Semana. Até lá.